Eu já falei dele aqui no meio do programa, mas agora que ele aparece para o Brasil, tudo bem, Bruno? Tudo bem, e eu gostei da 2002, jovem, né? Jovem é outro papo. Exatamente, porque ninguém olha para você e te chama de senhor. Já para vendo? mim, todo mundo fala, já estou avisando, se me chamar de senhora, eu Se bem fico que meus muito cabelos brava. brancos não deixam mentir a idade. Os meus ninguém vê porque eu pinto. Bruno, hoje tem pesquisa, né? E a gente está aqui para analisar com a nossa audiência esses números que saíram hoje, porque não adianta também só olhar os números e não entender o que tem ali, o que eles estão nos contando. A gente tem uma pesquisa nacional e uma pesquisa na cidade de São Paulo, como eu coloquei ali na abertura. As duas pesquisas mostram que o Flávio Bolsonaro não está fora da disputa, né? Não, Andresa, na cabeça do eleitor brasileiro hoje, se a gente for fazer uma pesquisa rápida com as pessoas na rua e perguntar quem são os candidatos à presidência da República, não tenha dúvida. As pessoas sabem dois nomes. Sabem o nome de Lula e sabem o nome do Jair Bolsonaro, que no final das contas agora as pessoas chamam o Flávio porque é o filho do Jair Bolsonaro. Mas não tenha dúvida que o grande mote da campanha é o lulismo e o bolsonarismo. Isso perdura desde a eleição anterior. O fato é que a gente tem que entender esse processo não como uma coisa estática. Né? A eleição ela vai ainda começar no Brasil. Os nomes ainda vão ser postos. E o que a gente percebe qualitativamente, daí não quantitativamente, é que o eleitor gostaria de uma alternativa. Existe uma vontade por algo novo, que nenhum desses dois representam. Os dois representam movimentos que já foram testados e os dois já foram reprovados, inclusive, na urna. Né? O lulismo foi reprovado lá, depois do impeachment da Dilma e com o lançamento da candidatura do Haddad, que perdeu para o Bolsonaro, e depois o Bolsonaro perde para o Lula a eleição, mostrando também que o bolsonarismo também foi rejeitado nas urnas. Então, se teve esses dois momentos. Né? A questão tem nome? Né? Essa é a grande dúvida. Se o eleitor está perdido é porque talvez ainda ninguém conseguiu se apresentar para esse eleitor. Mas que tem vontade de um nome novo, existe. Não tem a dúvida, existe essa vontade. Vamos ver quem que vai conseguir encampar esse movimento. Não são os nomes que estão aí, né? Vamos pôr na tela a pesquisa, Maria, para o Bruno poder comentar, porque pelos dados divulgados hoje, ninguém ali animou muito, né? Exatamente. Tem uma lupa, produção? Falar pro... Mas ali vai apontando o Lula com 40%, né? Contra 32% do Flávio Bolsonaro, uma diferença aí de 8 pontos percentuais de um para outro. E daí lá naquele pelotão de baixo, todo mundo quase do mesmo tamanho. Se a gente for pegar na margem de erro, né, que são normalmente 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, a gente tem aí Ronaldo Caiado com 4 pontos, Romeu Zema com 2,5, Aécio Neves com 2, Renan Santos com 2, Augusto Cury com 1,5, Joaquim Barbosa com 0,5, Cabo Daciolo com 0,5, Rui Costa Pimenta 0,4, Samara Martins 0,4, Hertes Dias 0,2, e Edmilson Costa também aí com 0,2. Ainda você tem 9,5% das pessoas dizendo que não sabem escolher e ainda uma outra quantidade de 4,1% dizendo que nenhum deles agrada. Né? Nesse caso, ela é uma pesquisa espontânea quando a pessoa fala o que vem à cabeça ou estimulada? Essa já é estimulada. Essa já é apresentando o quadro de candidatos. E é a primeira vez que o Caiado aparece na frente do Renan, não? Não, o Caiado já estava, antigamente, nas pesquisas o Caiado estava aparecendo na frente do Renan, no começo das pesquisas. Algumas pesquisas já têm apontado o Renan na frente. As duas que têm apontado isso com mais veemência é a Atlas e a Real Time Big Data. O Renan na frente. Com o Renan na frente. Então, mas essa é o Caiado. Essa está ainda ao Caiado, né? São métodos de metodologia diferentes, né? De pesquisa, mas o fato o que a gente tem que olhar agora para esse retrato da pesquisa, que é aquilo que a gente estava dizendo. Na cabeça das pessoas existem dois nomes, tá? Tem Lula e tem Flávio Bolsonaro. Só. Único exclusivamente. Todos os outros nomes, por enquanto, estão sendo apresentados. Quem que vai encarnar, e se é que alguém vai encarnar o discurso que as pessoas querem ouvir de uma mudança, de uma ruptura, a gente não sabe.
percebo pelas pesquisas que a gente faz, qualitativas, de que de todos os nomes, o que consegue encaixar melhor esse discurso é o Renan Santos. Mas ainda é um ilustre desconhecido da maioria da população brasileira. A gente tem que ver como que vai ser neste processo em que ele vai se tornar conhecido. Porque quando começar a eleição e todo mundo estiver ali discutindo a eleição, a cobertura midiática, a todo momento falar de eleição, quando o cara está querendo fugir do assunto, mesmo assim ele é bombardeado pelo assunto eleição, é que as pessoas vão ter que parar para pensar e olhar para as candidaturas. E é neste momento que o Renan Santos tem apostado que pode dar uma estilingada e se diferenciar dos outros, porque é quem tem feito esse discurso um pouco mais diferente do que o restante tem feito. Vamos ver o segundo turno, como é que ficaria? Porque agora virou esse o mote das campanhas, né, contra o Lula. Todo mundo já considera que o Lula vai estar no segundo turno, é impossível que não esteja, ele é presidente da República, né? Nunca aconteceu de, num processo de reeleição, o presidente da República não estar no segundo turno, então o mote é esse, né? O Flávio, o Caiado, o Renan estão dizendo que são eles que podem derrotar o Lula no segundo turno. Pelas pesquisas, ninguém está derrotando o Lula no segundo turno, por enquanto, né? Por enquanto, ninguém derrota o Lula no segundo turno, mas talvez, a gente está vendo aí o Lula dando 45, né, contra 40 do Flávio Bolsonaro, 10% de brancos e nulos, ou seja, pessoas que não querem nenhum dos dois, e ainda 4,5% de pessoas em dúvida. Isso significa que está completamente aberto aí o jogo, né? Mas o fato que a gente tem que olhar, e por que o discurso do Ronaldo Caiado, do Romeu Zema, do Renan Santos é de que eles vencem eles podem vencer o Lula, é porque a rejeição do Flávio Bolsonaro é tão alta quanto a do Lula. Eles se empatam basicamente no quesito rejeição. A pesquisa do Ideia Meio tem mostrado o Lula ainda com um pouquinho mais de rejeição do que o Flávio Bolsonaro. Outras pesquisas já têm mostrado o Flávio com mais rejeição do que o Lula. O fato eles estão basicamente empatados nesse quesito rejeição. E segundo turno é um voto tático. Às vezes eu voto naquele candidato não porque eu gosto dele, é porque simplesmente eu não quero que o outro vença. Aqui, assim, a gente está vendo a rejeição, né? Lula, 46,4% de rejeição. Flávio Bolsonaro, 43,4% de rejeição. E vamos explicar, né, Bruno? A pergunta ali já está bem clara, né? Não votaria de jeito nenhum. Não é algo que a pessoa pode mudar ou essa rejeição pode ser um pouco... Não, aqui o que acontece? Essa rejeição medida pelo Ideia, a metodologia de pergunta é múltipla. Você vê que a soma toda, né, se a gente for olhar aqui, você diz que dá 46,4% para o Lula, mas se você somar todos eles aqui, ultrapassa muito mais do que o 100%, né? Porque aqui tem gente que rejeita o Lula, rejeita o Aécio Neves, rejeita o Ronaldo Caiado, então ele responde mais do que um candidato para isso. Por isso que ela é múltipla, essa rejeição. Mas quando a gente olha para o cenário e vê esses dois aí basicamente empatados em rejeição, se a gente pensar na margem de erro, é um empate técnico na rejeição. E quando você olha para os outros candidatos, daí lá o Romeu Zema com 13% de rejeição, o Ronaldo Caiado com 12,1% de rejeição, o Renan Santos com 10,1%, significa que eles têm muito mais possibilidade de, quando estiverem enfrentando o Lula, serem uma alternativa mais palatável para esse eleitor. Mas também são mais desconhecidos, muito né? Desconhecidos. Você não conhece tanto, você não rejeita aquilo que você... Resumindo, Bruno, hoje... A eleição está entre Lula e Flávio Bolsonaro, está muito difícil. Claro, tem todo esse cenário de o eleitor estar buscando, né, como você está explicando, uma alternativa, mas hoje, se a eleição estivesse ocorrendo neste momento, a gente tem apenas 2 candidatos com viabilidade.